Assunto pelo segundo dia seguido, uma pesquisa de opinião traz piora na avaliação do governo, chamando a atenção para a queda de popularidade pessoal do presidente. É um pilar que tradicionalmente ancorou a avaliação dos mandatos do Lula, ele mesmo. Vamos ver. Após a repercussão negativa da fala de Lula sobre políticos de oposição na Venezuela, o Palácio do Planalto emitiu comunicado para dizer que o presidente não se referiu especificamente a Maria Corina Machado, principal adversária de Nicolás Maduro, que está impedida de disputar as eleições presidenciais da Venezuela. Nesta quarta-feira, Lula fez uma comparação do pleito venezuelano com as eleições brasileiras de 2018, quando ele estava preso. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. A resposta de Maria Corina foi imediata. A opositora de Maduro respondeu: eu chorando? O senhor diz porque eu sou mulher? A preocupação em se justificar vem no momento em que a avaliação do governo registra uma piora. Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quinta-feira, aponta que a queda na avaliação nos últimos 2 meses foi de 5 pontos percentuais. Em janeiro, 52% aprovavam o presidente Lula. Em março, o número caiu para 47%. Já a desaprovação subiu. 43% em janeiro contra 46% em março. 7% dos entrevistados não souberam responder. O levantamento também fez uma avaliação do governo por segmentos e as relações internacionais, área na qual Lula tem dado declarações controversas, apresentou enorme recuo. Em janeiro, 47% dos entrevistados achavam o desempenho do governo na área ótimo ou bom. Na edição da pesquisa divulgada nesta quinta-feira, o índice caiu para 38%, uma queda de 9 pontos percentuais. Essa pesquisa sobre a qual informamos vocês agora, ela é grande, ela ouviu 3.154 pessoas entre os dias 2 e 5 de março. A margem de erro dela é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Deixa eu começar aqui contigo, Caio. Onde está a raiz do problema? Há um problema, né? Eu fiz questão de ressaltar no começo dessa edição que a gente não pode tomar pesquisa como um retrato absolutamente nítido, cartesiano, aqui e aqui do que está acontecendo. Mas há uma coincidência de pesquisas de institutos de boa reputação, o Atlas, a Quest, apontando uma tendência. Eles estão apontando algo que está acontecendo. O que está acontecendo? Bom, tem vários fatores, William. Vou tentar resumir. Primeiro, uma dificuldade de furar a bolha, uma dificuldade de conversar com o eleitor de centro que ajudou ele a eleger, uma certa obsessão ali, ainda tendo um ponto de referência com Bolsonaro, né? Então, tudo acaba sendo Bolsonaro, o que o Bolsonaro está fazendo, o que o bolsonarismo está fazendo. Uma repaginação de marcas antigas, uma dificuldade de entregas de coisas novas, de marcas novas, algo inovador, assim, né? Algo que conecte o governo com a realidade das pessoas. Segurança pública, por exemplo, que é a grande preocupação do brasileiro nos últimos meses todos, está no segundo ministro, e o responsável por segurança pública do segundo ministro assumiu essa semana, mais de um mês depois do ministro, para ficar em um exemplo. E tem uma leitura, isso é tradicional nos governos em geral, quando estão em alguma dificuldade, de atribuir a comunicação, né? A leitura é de que tem uma situação de direita, de extrema-direita no Brasil e no mundo, com a qual o petismo não consegue lidar. Então, não consegue criar agendas positivas e fatos positivos e o confronto com esse pessoal que domina muito bem, principalmente redes sociais. A justificativa é colocada no plano da comunicação. Também. Tem outros pontos também. Nessa questão da comunicação, por exemplo, o projeto dos aplicativos. O projeto dos aplicativos foi entendido como algo muito mal comunicado. Criou-se ali, lançou-se um anteprojeto sem antes comunicar o que seria. E aí veio também os adversários da oposição criticando. Dengue, por exemplo. Eu estou dando exemplos que me citaram hoje, conversas de gente que conversa muito ali no Palácio do Planalto. Dengue. Comprou vacina. Daí o governo fica falando, comprou vacina. Pô, comprou vacina, 6 milhões de vacina em 2 doses, dá para 3 milhões de pessoas. Então, você cria uma expectativa que todo mundo vai ter vacina, os casos subindo, quando 3 milhões de pessoas apenas vão ter. Então, são vários fatores. Não dá para atribuir no governo, nos aliados, eles não atribuem
Há um fator, eles atribuem a uma gama de fatores, esse que a Mas gente pode me parece considerar... central na tua análise a questão de comunicação. Sim, a questão de comunicação é muito falada. Deixa eu ver, vamos ver a coisa do seu plano mais básico, Daniel. O governo reconhece haver um problema ou não, primeiramente? Não reconhece haver um problema. Essa é a resposta básica. Quando surgem esses dados, a resposta vai sempre na linha de que outras pesquisas, por exemplo, uma encomendada recentemente pelo governo ao antigo Instituto FSB, hoje IPRE, aponta que houve uma melhora na avaliação do governo. Mas isso é a resposta do Palácio do Planalto. Independentemente dessa guerra dos números, acho que o que a gente tem de concreto ali para observar é o seguinte: nos últimos 30 dias, mais ou menos, o governo entregou de bandeja para a oposição ou para a opinião pública contrária ou desconfiada, pelo menos, de Lula, algumas grandes munições. A ver, surto de dengue, fuga em Mossoró, e já são quase 30 dias sem a recaptura dos presos, alguns reveses em casos de corrupção associados à Lava Jato. Então, a gente teve ali agora, anteontem, alívio de pena para Sérgio Cabral, revisão de acordos de leniência, tudo isso dá um sentimento de impunidade. Uma nota técnica do Ministério da Saúde revendo prazos para abortos legais e política externa. Comparações indevidas do que está acontecendo na faixa de Gaza com o Holocausto e tratamento à Venezuela. Agora, mais importante do que isso, eu estava perguntando aqui para alguns leitores aqui da pesquisa no mundo político. Bom, por que piorou tanto, se a gente pegar um universo maior, ali, desde novembro do ano passado, essa avaliação do governo está em queda, se não aconteceu nenhum grande fato, nenhuma grande crise? E aí a resposta que me veio foi essa, falou assim, poxa, é justamente por isso. Porque não aconteceu nada. E o governo Lula III surge por dois motivos, essencialmente. Para tirar Bolsonaro do poder, e aí só uma nota de rodapé, quando a gente observa aqui 16 áreas na pesquisa Atlas Intel de hoje, quando se compara Lula com Bolsonaro, a resposta é que o desempenho, a avaliação do governo Lula nessas 16 áreas é ainda melhor do que a do governo Bolsonaro. Mas não foi só para isso. Isso é um paradoxo. Como é que se explica esse paradoxo? Eu acho que são duas frentes, William. Lula veio para tirar Bolsonaro e Lula veio para fazer um governo de redenção, um governo muito melhor do que foram os governos Lula 1 e 2. É isso que está na cabeça do presidente. E isso ele não está conseguindo entregar na percepção popular. Lula não está conseguindo atingir os mesmos níveis de popularidade e de reconhecimento que teve antes. Eu acho que a gente tem que fazer o papel de advogado do diabo com a gente mesmo, Daniel, Caio e Thaís. Nós, jornalistas, estamos lidando com essas questões 24 horas por dia, nós estamos mergulhados nesse noticiário. A pergunta que eu faço para nós mesmos é a seguinte: será que o restante da população está tão preocupado como nós, com comparações indevidas do Holocausto de Gaza, com notas daqui, deste ou daquele ministério que não se concretizam, e tem, no fundo, um sentimento de vida atrelado à doença e violência que o poder público não consegue resolver, e isso cai nas costas de quem hoje é o poder público, é o Lula? Não sei, estou deixando a pergunta no ar. Há uma outra que eu queria passar imediatamente a você, a Thaís, que é a seguinte: a gente vê o governo comemorando números de crescimento do PIB no ano passado. A gente vê uma inflação com uma tendência de queda, o que é positivo de todos os pontos de vista. A gente vê os juros reais altos, porém diminuindo um pouco. Isso tem um efeito direto em qualquer um que vai financiar um carrinho, 48 meses, está preocupado com taxa de juros, entende o que é isso, como funciona no bolso dele. E isso não se traduz em algum tipo de, digamos, se fala em inglês, né? Feel good factor, de se sentir melhor na situação? Os dados de hoje, William, dessa pesquisa me surpreenderam. Por exemplo, no quesito do emprego, a percepção sobre emprego. O Brasil tem hoje... O emprego está em pleno emprego. Estamos em pleno emprego. É a menor taxa de desemprego em quase 10 anos, ou em 10 anos, né? A renda cresceu acima da inflação em muitas categorias. Salário mínimo, por exemplo. Salário mínimo com reajuste real, a formalização cresceu, a recuperação do mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos, na verdade, não começou no ano passado, começou um pouco antes, mas o pós-crise
quando o mercado de trabalho brasileiro sempre se recuperou via informalidade, dessa vez foi diferente. Aqui está um dos aspectos, por exemplo, levantados sobre os efeitos da reforma trabalhista, mas há uma melhora qualitativa, né? Eu sempre falo assim, esquece o número, pensa na dinâmica. O número pode estar bom, mas e a dinâmica está boa? Houve melhora qualitativa no mercado de trabalho. E segundo a pesquisa, para 57% das pessoas, piorou. E foi um número que piorou de uns tempos para cá. Então, a percepção delas. A percepção delas piorou de um tempo para cá. Ou seja, para 57% dos brasileiros, a situação do emprego é ruim e apenas 24% associam como normal. Então, tem alguma adesão, algum sentimento de pertencer a um país que tem uma qualidade melhor no seu mercado de trabalho que não está perceptível. Será que a questão da segurança pública, o fato dele estar levando mais tempo para chegar no trabalho, ou o fato dele ter que trabalhar muito mais para ganhar o mesmo que ganhava antes, porque o valor unitário daquilo que ele fazia, por exemplo, antes da pandemia... Então, há uma série de pontos aqui. Então, você está levantando outros pontos de interrogação. Nós vamos enfurecer a audiência hoje, que assim, em vez de vocês trazerem algumas respostas, vocês só estão fazendo perguntas. Mas a pergunta... Eu quero só colocar um último elemento aqui, que tem uma piora que é muito perceptível, que é preço de alimento. A inflação de alimentos vem aumentando desde outubro, novembro do ano passado. Alimento in natura, alimento de casa, comido em casa. E isso tira o humor e o feel-good factor de qualquer pessoa. Caio, diante de que fenômeno a gente está, afinal? Sabe que pensando vocês falando, a gente pensando nisso tudo, acho que basicamente é algo de esperava-se mais. Acho que dá para resumir. Porque se tem alguns indicadores econômicos positivos, ok. Se tem algumas iniciativas do governo também, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, enfim, essa repaginação de programas. Esperava-se mais, né? Foi tão intensa a campanha de 2022 que a aposta é que o Lula ia entregar mais para a população. E aí tem essa coisa da desconexão em alguns pontos, né? Estamos falando de Israel, quando diariamente milhares, centenas morrendo, né? Homicídio, enfim, estupro, por aí vai. O dado de segurança pública, para mim, é muito significativo. A gente está no segundo ministro da área, um foi para o Supremo. O responsável pela área de segurança pública assumiu terça-feira, né? Com todo o AUE que teve, que vai vir, um super plano de segurança. O procurador-geral aqui em São Paulo, Sarubo. Isso, o Mário Sarubo assumiu agora. Então, parece ter uma desconexão, assim, né? E eu resumiria assim, esperava-se mais e as entregas que estão sendo feitas e as iniciativas não correspondem à expectativa. Vamos levar a nossa conversa para a figura central desse governo. A figura, o herói para esse governo, a figura em torno do qual tudo se articulou, é a figura do Lula. Pela trajetória política dele, particularmente a trajetória dele recente, que é uma volta por cima, que procura e não encontra comparação até em outros países, estou falando de democracias, né? É uma enorme volta por cima, é uma vitória apertada, porém, não importa, venceu, e é a figura central. Em cima dele está tudo. Então, as decisões e, particularmente, as esperanças de uma habilidade política tida como sem comparação no Brasil também, Daniel. Pelo menos é assim que se canta em prosa e verso. É isso que não está funcionando? Eu queria fazer uma proposta aqui, né? A gente... Mais uma, eu já tinha acabado de fazer uma, você vem com outra, mas casa com a sua, porque se a gente tentar entrar na cabeça do Lula e dizer, bom, olhando esses números aqui, que não estão horrorosos, mas também não estão muito bons para mim, o que isso significa? Quer dizer, como é que eu tenho que me comportar aqui diante desses sinais de alerta acesos por uma pesquisa? Mas você disse que eles não estão vendo os sinais como sinais de alerta? Não, assim, quer dizer, os números não estão brilhantes. Sejam os números mais pró-governo, não são números muito positivos. Não são tão negativos. Não demonstra essa piora da pesquisa Atlas Intel, mas também não são números brilhantes. Agora, o que a gente teve em 2023, renascimento, resgate de marcas, bandeiras dos governos Lula 1 e 2, que eram importantes, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, PAC, tudo isso gera um sentimento positivo em segmentos do eleitorado. E houve ali um discurso de salvamos a democracia. Isso cola com outra parte do eleitorado. Muito bem. Agora a gente volta aqui
para uma normalidade da vida de Brasília e da vida do país, que acho que tem um diagnóstico muito claro do governo de que a avaliação de Lula, pessoalmente, do governo Lula, irá tanto melhor quanto melhor for o desempenho na economia. Quanto melhor as pessoas sentirem isso no bolso. Menos inflação, menos juros, mais crescimento. Só que vamos combinar uma coisa? A gente está com um crescimento de 2%. A gente não vai chegar, dificilmente vai chegar a 3% nesse ano como a gente chegou no ano passado. A gente não está com nenhuma crise no horizonte e não está com um crescimento robusto no horizonte. O que isso nos diz? Nos diz que há um risco já identificado por muita gente dentro do próprio governo, no Ministério da Fazenda, de que o Lula pise no acelerador. Porque se ele vê números assim, qual que é a tentação ali? É de criar algum pacote magnífico, alguma belíssima ideia, liberação de crédito, forçar a barra em alguma coisa, pisar artificialmente no acelerador. Mas, Daniel, se você... Daniel, já fizeram tudo isso? Não, já fizeram tudo isso. Estão pensando em fazer. Mas podem fazer mais? O presidente Lula, o governo já discute um novo programa de crédito e tal, né, para contar de novo com o consumo das famílias. O consumo das famílias está indo bem. Então, vai do vale passagem de avião ao vale carne. Então, William, mas eu estou com uma percepção de que é o seguinte, hoje o que está afetando a percepção das pessoas está muito mais ligado ao tratamento dos costumes, dos valores, do que exatamente da economia. Né? Essa reviravolta que a gente viu na Câmara dos Deputados, com o Nicolas Ferreira na educação e a Carol de Tone na CCJ, a representação do bolsonarismo e da extrema-direita. Na sua expressão mais visceral, anti-PT. Anti-PT, exatamente. Né? Ela é um recado tão importante quanto esse recado das pesquisas. Grande ideia que você está colocando na mesa pelo seguinte, Caio, quando a gente coloca os acontecimentos na trajetória do Lula desde que ele assumiu, certo? Ganhou lá no final de 22, assumiu em 23. O bolsonarismo entrega para ele de bandeja o 8 de janeiro, no qual, muitas vezes, a gente vê que as forças políticas ganham expressão pelo contraste que ela tem com o seu adversário. Né? Isso é clássico na política, isso. E, inclusive, a gente sabe que Lula se elegeu por causa do Bolsonaro, Bolsonaro se elegeu por causa do Lula. Um vive na expectativa do perfil, do contraste que ele tem projetado em relação ao perfil do adversário. Como assim? Recebe um presente desses, um presente político, tem o bolsonarismo acuado pelo STF, particularmente por investigações da Polícia Federal, a sua figura de maior expressão, está esperando a hora de ser preso e a popularidade do Lula desce? William, a agenda, vamos dizer assim, entre aspas, de perseguição, de caça ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, ela não enche a barriga de ninguém. Ela não aumenta a renda, aumenta o salário de ninguém. E nem a popularidade, pelo jeito. Nem a popularidade. Ela serviu, o pico de popularidade do Lula em julho de 2023, né? Quase um ano que foi o pico de popularidade. No primeiro semestre do governo, ali tinha a lua de mel e tinha, de certa maneira, essa agenda pós-8 de janeiro, que foi uma agenda que o Ministério da Justiça, com o Flávio Dino, se dedicou bastante. Ela se confundiu um pouco com o período de lua de mel. Só que ela não enche a barriga. Vamos pegar outra agenda que é importante a gente colocar aqui, combate à corrupção. Todas essas pesquisas... Mas, Caio, só o contraponto aqui. Deveria encher a barriga. Porque se boa parte da postura política do Lula é em função do adversário, ele vive em boa medida do seu adversário, assim como o seu adversário vive em boa medida dele, quando ele tem um adversário acuado, apertado por investigações da PF, que são fatos concretos, não são narrativas, que o levam provavelmente à cadeia e o colocam em uma situação defensiva, pelo menos neste momento... Como assim o Lula não ganha vantagem disso? William, mas aí a gente vai migrar para um debate por que o Bolsonaro consegue fazer essa resistência, o tanto de gente que ele pôs aqui na Paulista. Então, porque eu acho que essa é uma explicação, o grau de resistência ao Lula talvez seja uma explicação para esses índices que a gente viu nas pesquisas. Não, eu quero colocar a questão da corrupção, que tem a ver também com a ascensão do Bolsonaro, do bolsonarismo, lavajatismo e por aí vai. Porque desde que o governo...
eu quero colocar que as grandes agendas que o próprio presidente Lula se empenha pessoalmente, Israel é um exemplo, e a questão do revisionismo da Lava Jato é outro exemplo, são agendas desconectadas da realidade. Tanto que, a despeito de criminalidade e segurança pública serem hoje, nas pesquisas, a maior preocupação do brasileiro, quando comparamos com setembro, outubro, novembro, a percepção da população de que aumentou a corrupção, aumentou. E isso se deve, concomitantemente, aos movimentos que vêm sendo feitos nos últimos, na ala, vamos dizer, no aspecto empresarial da Lava Jato, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, revendo, por exemplo, acordos de leniência. E é uma agenda que essa aliança política Supremo-Palácio do Planalto comprou, adota, abraça, o Toffoli dá decisões direto sobre isso, o ministro Dias Toffoli, entende-se ali, na minha percepção, que a população, essa não é a minha agenda, eu não elegi esse cara para isso. Vou levar uma pergunta agora para você, Daniel, que nos círculos petistas seria considerado um grave sacrilégio, que é colocar em questão a habilidade política do Lula. Se a gente colocar o que aconteceu nessas comissões na Câmara dos Deputados, do ponto de vista do Lula e do PT, é um desastre. Pode a presidente do PT dizer quanto quiser que isso aí é apenas, vamos dizer, a concretização de uma prática, a maior bancada coloca ali na CCJ quem é. Agora, a simbologia política disso é muito forte, porque é uma oposição aguerrida ou não. A gente pode achar o que a gente quiser achar da oposição ao governo, mas ela ocupou posições de grande destaque. Educação, Comissão de Constituição e Justiça e por aí vai. Eu reitero, a gente pode ter a opinião que a gente quiser dessa oposição e de seus expoentes, mas ela deu uma rasteira nas forças governistas. Deu, isso é fato. E aí, bom, onde está Lula no meio disso tudo? Hoje eu vi uma comparação muito interessante, William, queria compartilhar aqui, que é o seguinte, pega um discurso qualquer do presidente Lula no Palácio do Planalto, em algum lugar, em uma cerimônia, e faça o seguinte exercício, tira o volume, veja só as imagens. E o que a gente vai ver, na maioria das vezes, quando o Lula não está num palanque, mas está numa solenidade, é um Lula que parece que não está gostando do que está fazendo. E não está gostando porque certamente na cabeça dele está promover a paz na Ucrânia, na Rússia, na faixa de Gaza em Israel, ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mudar o Conselho de Segurança da ONU, mas certamente não receber os líderes da Câmara, receber os líderes do Senado, conversar com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Lula saiu da articulação política. Quando faz isso de volta, como fez nessa semana e na semana passada, faz sem resultados imediatos. E a articulação política está entregue na mão de gente que não fazia isso do ponto de vista do governo há 7 anos. E que pegou um outro Daniel, o que você está falando é interessantíssimo do ponto de vista de reportagem política. No fundo, o que você está afirmando é o seguinte, o Lula perdeu o apetite do governo nas questões domésticas. Para ele, isso tudo hoje é um saco. Sim, e a questão... aguentar um monte de gente pedindo, batendo na porta, que é a essência da política em qualquer lugar, hein? Em qualquer lugar. Explica esse distanciamento também, William. Quer dizer, ele se distancia da pauta nacional e aí se surpreende e não acredita no que as pesquisas estão dizendo, do distanciamento dos brasileiros de uma realidade que ele vende como uma coisa que, olha, o país que eu fiz em 2023, que a economia cresceu, o emprego. Se ele se distancia, como é que ele quer que as pessoas fiquem próximas a ele? E quando ele fala lá de fora, que é o que ele mais faz, ele fala coisas como ele falou de Israel, ele fala coisas como ele falou da Ucrânia, como ele falou ontem da Venezuela. As pessoas vão se distanciando, não conseguem deslocar. Só fazer uma observação? Claro, esse Daniel. Lula que vê os números piorarem, mesmo que você recorra a outras pesquisas em que você está um pouquinho melhor, mas vê algumas pesquisas com uma avaliação negativa crescendo ao longo dos últimos meses, é um Lula que, na hora de fazer um corte, um contingenciamento do orçamento de 2024, e a consultoria legislativa da Câmara acabou de apontar que é necessário cortar 41 bilhões de reais agora em março. É um governo que vai cortar ou é um governo que vai revisar a meta fiscal? Vai ter algum marqueteiro no PT que tenha coragem de perguntar se o problema talvez não seja o Lula? Deixa a pergunta no ar, a gente vai para o intervalo. Ele disse hoje que quer aumentar gasto, ele está vendo a arrecadação subir, ele falou hoje que quer aumentar gasto, então... Bom, isso é o normal.
É o normal, então, mas isso que eu estou dizendo. Mas a minha pergunta é a seguinte, diante disso que se configura como uma situação que deveria causar preocupação, alguém se perguntaria dentro do PT, será que o problema não é o Lula? É um sacrilégio, é absolutamente impossível pensar numa pergunta dessa.